Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A gente fica sem um dia, uma semana, né? A gente sente muita falta, né? Semana passada não vim. Mas hoje a gente pode estar aqui juntos. Muito alegre também pelo seu Benê que está aí. Graças a Deus, né? E nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. E aí você na sua casa também pode louvar a Deus, né, através dos cânticos e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra é viva, a palavra transforma e a palavra é verdade e vida, né? Nós temos isso através da palavra de Deus, através da vida de Jesus em nós. Vamos orar aqui para começar o nosso culto, amém? Senhor, nós te bendizemos e te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom em todo momento nas nossas vidas. O Senhor tem o controle absoluto sobre as nossas vidas, Senhor, sobre cada situação da nossa vida e que nós enfrentamos, ó Pai. E nós, Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai amado, gratos a Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Gratos, Senhor, ao Espírito Santo que está conosco sempre, Senhor Deus, e nos dá sabedoria, nos conduz, ó Pai amado, neste mundo. E queremos, Senhor, Te louvar, porque Tu és merecedor sempre de todo louvor, toda glória, toda honra. E nós queremos dizer a Ti, Senhor, que o Senhor é santo, 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 Deus onipotente, neste dia, ó Pai amado, na nossa vida, Senhor. Pai Santo, entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos e a cada um de nós também. Opera, Senhor, na Tua igreja, no nosso meio e na vida, Senhor, em particular, ó Pai, na vida de cada um, Senhor. Entregamos nossas vidas no Teu altar, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Santo, santo, Deus onipotente, cedo de manhã, vamos cantar, né, o louvor para Ele, o Jeová triuno, excelso Criador, e é aquele que fez todo o céu, toda a terra, cada um de nós, né? E conhece a gente bem no nosso íntimo. A esse Deus maravilhoso a que nós vamos entoar esse cântico. de ser.
Senhor, eternamente és Rei, és o Deus, o Todo-Poderoso, meu Salvador, meu Rei, és Senhor, eternamente és Rei, és o Deus, o Todo-Poderoso, meu Salvador, meu Rei. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Aleluia, Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Que a gente cante sempre com os anjos, e nós vamos cantar no céu: santo, santo, santo é o Senhor Altíssimo. Aleluia. Antes de eu falar, o Senhor já sabia, conhece a gente antes da gente nascer, né? Antes de eu respirar, sopraste a vida dele em nós. Como é impressionante, infinito esse ousado amor de Deus. Vamos entoar esse cântico, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido
sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Obrigada, Senhor, por esse ousado amor. Obrigada, Senhor, por esse ousado ato de entregar seu Filho amado por nós. O Pai iluminou os nossos corações e nos libertou através da verdade. A verdade, a palavra de Deus, a verdade, Jesus Cristo, a vida, Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar esse cântico. Através da verdade, cobriu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento. Em sua grande e perfeita vontade, Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que tua igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que tua igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, e o mundo
conhecerá que Cristo vive em nós. Amém. Através dessa verdade, né, nós podemos também ser usados pelo Espírito Santo para libertar, né, os que estão ao nosso redor, contando o que é a verdade. Vamos entoar esse cântico, Te Dou o Meu Coração, e entregar, né, separar nossas ofertas e dízimos, tá bom? Entregar a Deus, né, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós entregamos tudo a Ti, tudo ao Senhor. Amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meu direito dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti. Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Pai, te agradecer, Senhor, por esse momento de louvor, de adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Bom dia. Estamos no mês da multiplicação, da campanha de conhecer e valorizar a história e identidade metodista livre. E eu gostaria de abrir com vocês Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. E diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Deus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, principalmente o nosso coração. Que não tenhamos coração duro, pelo contrário, de carne, para perceber a Tua vontade e obedecer. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a Tua voz sempre, todo dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema é multiplicação, e eu queria mostrar, né, para vocês que desde o início não é uma invenção dos metodistas livres, nasceu do coração de Deus, sempre. A Esther gosta de correr para a criação? Gosta.
porque a criação é o plano perfeito de Deus para a humanidade. E em que momento esse versículo, né? Capítulo 1, versículo 27, e qual o contexto que Deus fala? Exatamente acabou a criação, acabou de criar o homem e a mulher, acabou de abençoar, e Deus diz: sejam férteis, ou uma outra, né? A mesma coisa, sejam frutíferos. E a primeira vez que aparece aqui na Bíblia a palavra multipliquem-se. Sempre foi o desejo de Deus a multiplicação. Encham e subjuguem a terra, dominem, né? Então, quando Deus criou Adão e Eva, nunca foi plano dele ficar só com o casal. Não, é para encher toda a terra. E aí entrou o pecado quebrou, né, a imagem do ser humano, que era façamos eles a nossa imagem e semelhança. Mas Deus, ele sempre pensando no plano original dele, então para consertar, mandou Jesus. E Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para quê? Para continuar o plano perfeito de Deus. E qual que é o versículo correlato que tenha tudo a ver, análogo, no Novo Testamento? Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Então, Deus não esqueceu, não mudou seus planos, permaneceu como sempre, e então Jesus, né? Vamos lá, versículo 18. Então, Jesus aproximou-se deles, das pessoas que estavam vendo ele, começando a ascender para os céus, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tinha que começar a frase com autoridade. Qual autoridade? A mesma autoridade do Pai em Gênesis, na criação. Autoridade total, porque como Deus é o Criador é o dono da sua criação. E como Deus criou os céus e a terra, Deus tem toda a autoridade sobre ela. E Jesus disse: eu recebi toda essa autoridade. No versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, muitas vezes, infelizmente, quando a gente pega esse trecho, a gente começa com o versículo 19, né? Às vezes tem gente que vai até um pouquinho mais para frente, não pega nem a palavra portanto. Mas a conclusão de toda a autoridade nos céus e na terra, então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente, essa parte da Bíblia tem sido muito usado para missões. Eu falo infelizmente porque fica parecendo que somente evangelistas e missionários é que vão fazer discípulos. Fica parecendo que somente quando eles forem é que eles irão evangelizar e discipular. É uma falácia, é uma falsidade. Acontece que, lá vai, né? No grego, portanto, indo. Não é vão. No grego, no original, eu já tinha dito isso no outro domingo, mas o único verbo no imperativo nesse trecho é façam discípulos. Tanto o vão como batizando e ensinando está no gerúndio. Gerúndio é uma ação contínua, o tempo todo, onde você estiver, você vai fazer discípulos. De que maneira? Começando com o batismo e depois ensinando. O tempo todo, indo. Você está em casa, você está no trabalho, você está na escola. Não é um privilégio
privilégio de pessoas especiais, com dons especiais, que vão evangelizar e discipular. É uma coisa que Jesus mandou para todos os seus filhos amados. É um propósito de vida. E se a gente perder esse foco, perder esse propósito, não haverá multiplicação. E qualquer espécie, né, voltando para Gênesis, que não se multiplica, morre, fica extinto. É que não tinha tela quando eu li antes. Mas essa é uma analogia. Logo depois, então, que já está consertado todo o plano, então vão e continuem e façam aquilo que sempre planejei. E aí vem a promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, evangelizar, discipular é um estilo de vida. É onde você estiver. Você está comprando pãozinho, você está conversando com um colega de trabalho, colega de serviço. Você vai falar naturalmente de Jesus. Por que será, né? Às vezes tem assim, e eu sou uma delas, muita vergonha, não quer falar, tem medo. Tem que orar. Tem que fazer coisas intencionais e estratégicas para andar lado a lado. Sim. Eu vou confessar para vocês que depois dos meus 14 anos, quando aceitei a Jesus, todo amigo, toda amiga que eu fazia, era intenção. O meu principal era evangelizá-los. A questão era primeiro o evangelismo e depois fazer amizade com eles. Esther, que falsidade. Uai, mas deu certo. Deu certo, eu quero dizer, é que nem o Alfa, né? Pelo menos a gente ficou amigo. Se não conseguiu evangelizar, pelo menos a gente ficou amigo. Mas sempre foi o evangelismo por amizade, um livro, né, que eu li também na adolescência, fez muita diferença. Conversas informais, com naturalidade, com entusiasmo, nada de hipocrisia, nada de entonação diferente. Toda vez que você começa a falar de Deus, fala da igreja, aí liga o modo crentez, e aí falam umas coisas que as pessoas normais não estão normais. As pessoas não estão acostumadas a escutar. É muito engraçado. Às vezes, no ônibus, sentou do lado, batata, né? Começa a conversar, principalmente quando é intermunicipal. E, às vezes, já senta um crente do meu lado, e quando descobre que eu também sou cristã, gente, mudou o canal. A pessoa começa a usar vocabulários assim. Ué, mas você não falava assim para mim, por que você mudou? Né? Fale normalmente, né? Então, evangelismo e discipulado não são para pessoas especiais, é para todos nós. Eu lembro que a primeira pregação que eu falei esse ano foi sobre a figueira. É uma planta, né? Eu falei que eu gosto de planta. Isso chamou a atenção da Marisa. Planta primeiro, planta de novo. Então eu vou para o jardim, né? Que o jardim é outra planta, o grupo pequeno. E a figueira, ela tinha que ser frutífera, senão ela ia ser cortada e lançada no fogo. Agora a gente vai ver outra planta. Amo plantas. João 15, 5, 8. É a videira. O Mário já até colocou ali, né? Aliás, essa passagem já serviu para muita pregação. You cannot start. Ok. João 15, 5, 8. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Dá para perceber como está tudo amarrado, discipulado. Como é que
Como é que a gente pode dizer que a gente é discípulo, né, de Jesus? Quando a gente dá fruto. E que tipo de fruto que é? Pessoas salvas. Às vezes eu também penso, não, fruto também é mudança de caráter, né? Quando você antes roubava, não rouba mais, antes mentia, não mente mais. Isso também não deixa de ser um fruto. Mas também o discipulado, o evangelismo, pessoas salvas também é fruto. E essa parte foi dita por Jesus no jantar da Páscoa. A gente fala, já foi dito e repetido, uma pessoa quando vai morrer, quando vai embora, fala coisas importantes, não fala coisas à toa. Essa passagem Jesus falou no jantar da Páscoa, na última ceia, no cenáculo, antes da traição e crucificação. E voltando sobre discípulos, o Mário ele falou, né? E é comprovado de que você só discipulou alguém quando o seu discípulo já está discipulando outra pessoa. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas na Coreia, naquele boom que teve umas décadas atrás, quando as igrejas começaram a crescer e ficaram 20, 30 mil pessoas, a pessoa só é batizada depois que já evangelizou alguém que evangeliza alguém. Isso é um teste muito duro, né? Às vezes a gente facilita a vida. Não, se você tem Jesus no coração, você já é batizado. Bom, isso é bíblico, totalmente bíblico. Mas, de repente, em alguns contextos, a coisa fica tão difícil. Às vezes você diz que crê em Jesus, que Jesus é seu Salvador, mas depois chega numa situação complicada e você acaba negando a Jesus. E para que isso não acontecesse, né, em países, por acaso, que tenha assim, perseguição, então a dura prova de você ser batizado somente depois que seu discípulo discipular alguém, né? João, como é então, qual que é o segredo para a gente estar evangelizando e fazendo discípulo? Se alguém, logo no começo, né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Conexão. A gente fala muito em conexão, de que sem internet, né, não tem conexão, não dá para trabalhar, não dá para projetar, não dá. E se a gente não permanecer em Jesus, não dá. Se a gente não tiver conexão com Jesus, oração, a palavra, não tem. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nada, nada. A gente não pode fazer nada. Essa toda autoridade, quem dá é Jesus. Não é porque a gente é alguma coisa. Às vezes, como a comunidade indonesiana, ela é um ovinho, é um minúsculo. Nós somos o que aqui no Brasil? Acho que nem 400 pessoas. É uma raridade vocês conhecerem uma indonesiana raiz. Então, o que acontece? Quando vem um novo embaixador, é costume deles convidarem todos os indonésios e ter um jantar. E é legal, né? E aí teve até um que mandava a gente cantar um hino nacional indonésio. Ainda bem que música assim que a gente aprende na infância fica, né? Mas foi um teste, imagina. Mas ele convidou indonésios, então faz sentido. E aí o jantar, tudo. Mas eles têm período para ficar aqui. Então, os que são mais legais, né, mais marcantes, a gente lembra. Mas depois eles vão embora, eles voltam para a Indonésia e mandam outro embaixador. E aí, essa pessoa que sai do Brasil, se ele não pegar outra embaixada, ele perdeu toda a autoridade dele. Ele não tem como convidar as pessoas para jantar, não tem o que mandar a gente cantar o hino nacional. Mas a outra pessoa que chegou, sim, a gente respeita tudo. É a mesma coisa, nós somos embaixadores de Jesus.
Nós representamos Jesus. A gente não tem autoridade nenhuma, não somos nada. Mas pela conexão, Jesus ele deu toda a autoridade no céu e na terra. Inclusive, tem uma outra passagem em que Jesus, ele antes... é a próxima que a gente vai ver. Ele nos dá essa autoridade, né? Oxi, volta só um pouquinho. Obrigada. Será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E como que a gente pode pedir? O que a gente pode pedir? Oração. Conversar com Jesus, oração, como a gente fala com as crianças, né? E de repente a gente não está sabendo muito bem o que pedir para Jesus, para Ele estar respondendo para a gente. O que será que a gente anda pedindo? Será que as nossas orações estão sendo um pouco egoístas? Será que a gente não está pedindo coisas muito individuais? Será que a gente esqueceu de estar pedindo pela igreja, pelo evangelismo e discipulado? E porque Jesus ele diz que vai ser concedido. E quando a gente dá fruto, meu Pai é glorificado. A gente quer tanto glorificar a Deus, né? E assim é que a gente é conhecido como discípulo, pelos frutos. Próximo e último texto. Ela está em Mateus 9, 35 até 10, 1. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus, ele andava no meio de todo mundo. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, Jesus estava com as pessoas e ele via as pessoas. Quantas vezes a gente anda, mas a gente não vê as pessoas? A gente tem um café e dezenas, talvez centenas de pessoas nos conhecem. E como eu fico no caixa, todo mundo me conhece. Mas eu tenho a plena consciência de que se eu sair de trás daquela caixa, se eu não falar só débito, crédito, voucher, é o que eles mais escutam, que é o que eu mais falo o dia inteiro. Se eu sair e vou para um outro lugar, talvez eles não me reconheçam. Eu tenho assim, quase meio que 100% de certeza. Aí, quando eu esbarro em alguém que eu penso, não, essa vai me reconhecer. Eu faço assim, a pessoa olha, eu faço assim. Aí a pessoa, oi, Esther. Tá bom, me reconheceu. Mas, por quê? Porque muitas vezes a gente vai, mas a gente não olha, a gente não presta atenção nas pessoas. Se a gente não presta atenção, como é que a gente vai ter compaixão? Tem aumentado o número de moradores de rua. E eu não sei, mas é uma coisa que eu presto muita atenção. Eu fico falando para o Mário, tem mais uma barraca ali. Não tinha, tem mais, né? Aí, não sei o que, eu fico andando assim e eu fico prestando atenção. Mas tem pessoas, aconteceu de vir lá no café, uma pessoa que não tinha vindo já fazia 4 anos, não estava aqui no Brasil. Aí, quando veio, eu falei assim, você notou como tem aumentado o número de moradores de rua? Não, você vê, né? Aí eu comecei a falar, ali. Não. Então, quando a gente não se conecta, quando a gente não vê, como é que a gente vai ter compaixão? Como é que a gente vai perceber quais são as aflições, os desamparos? E como é que a gente vai perceber que as pessoas estão sem pastor?
Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, orem ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus, ele estava junto com as pessoas, ele via as pessoas, ele percebia o que as pessoas sentiam, e é assim que nós, como discípulos de Jesus, também deveríamos ou poderíamos andar. E orar. E ele está no capítulo seguinte. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem o costume de, quando terminar o capítulo, deixou para depois. Amanhã eu vou ler o resto. Mas né, essa daqui é uma das partes em que, na verdade, faz parte. Chamando, então, quando ele viu, ele sentiu compaixão. Ele falou: devemos orar, devemos pedir. Se vocês pedirem, eu respondo. Logo em seguida, qual foi a reação de Jesus? Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Eu conheço a Imel Liberdade quando eu tinha 15 anos. Eu conheci quando eu tinha 15 anos. Era, no meu conhecimento da época, como adolescente, era a igreja que mais buscava e praticava dons. Tinha uma visão assim espiritual e dons espirituais muito forte. E Deus, Jesus, assim como Deus, né? Ele dá autoridade. Não é a gente dentro da igreja com medo que o mundo, as trevas venham invadir, mas pelo contrário. As portas de Hades é que não vão prevalecer com os murros que a igreja dá. Elas que vão cair. A igreja que tem que invadir as trevas e não ter medo que as trevas invadam a igreja. Esse é o último trecho. Ainda teremos mais sobre multiplicação. E mês que vem a gente vai falar sobre o outro ponto, Metodista Livre, que é a colaboração. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece as profundezas de coração de todo mundo. O Senhor conhece as histórias de vida de cada um que escutou a pregação. O Senhor sabe o que lutou, o que batalhou, o que sofreu, a história de vida de cada um. E, Senhor, continue, Pai. Nós queremos continuar a orar, glorificar o Teu nome, dar muitos frutos, sermos conhecidos como os Seus discípulos, permitir a ação do Espírito Santo entre nós, não ter medo e perseverar, mesmo quando vier muito problema, mesmo quando vier muito trabalho. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos amados, em nome de Jesus.